Valentina sempre fora uma menina diferente. Aos 10 anos, seus olhos grandes e curiosos guardavam um brilho especial, quase como se nela habitasse uma pureza rara e um espírito aventureiro. Vivendo em uma pequena vila nos arredores de um imenso reino, muitos diziam que Valentina era a nova Branca de Neve. Não pelos espelhos mágicos ou pela rivalidade com uma madrasta malvada, mas por seu coração bondoso e pela inocência que irradiava em cada gesto. Tudo começou num dia de verão, quando o vento carregava consigo aromas de flores recém-desabrochadas e o som distante de uma canção misteriosa. Naquele dia, enquanto brincava perto do riacho que cortava a vila, Valentina encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. Um pequeno medalhão enfeitiçado, coberto de inscrições antigas. Ao tocá-lo, uma sensação estranha invadiu, como se uma ligação profunda ao mundo esquecido tivesse sido ativada. Ao retornar para casa, com o medalhão apertado em seu coração, a menina sentiu uma necessidade inexplicável de partir em uma jornada. Em seus sonhos naquela noite, uma voz doce sussurrava: Valentina, venha descobrir a Floresta Encantada. Em 30 dias, você descobrirá segredos que mudarão o seu destino. Quando acordou, sua mente fervilhava com perguntas e entusiasmo. Como uma nova Branca de Neve, ela sentia que seu destino estava entrelaçado com aquele chamado. No dia seguinte, Valentina reuniu coragem suficiente para contar aos seus pais sobre o desejo de explorar a natureza ao redor, embora preocupados com a ideia de uma menina tão jovem se aventurar sozinha. Seus pais, conhecendo seu bom coração e sabedora do espírito indomável da garota, decidiram deixá-la partir. Lembre-se, minha menina, a floresta pode ser encantadora, mas também esconde perigos. Mantenha sempre seu coração puro e confie na sua intuição, disse sua mãe, abraçando-a com carinho. Valentina partiu com uma pequena mochila nas costas, recheada de lanches, uma garrafa de água, claro, o medalhão enfeitiçado que agora mais parecia um guia místico. Ela seguiu por uma trilha que levava a um antigo bosque, onde a natureza se manifestava em cores vibrantes e formas surpreendentes. Nos primeiros dias, a menina encontrou cenários que pareciam saídos de contos de fadas. Árvores altíssimas com folhas prateadas formavam um teto natural, e pequenas criaturas, muitas vezes brilhantes como se estivessem banhadas pela luz das estrelas, a acompanhavam à distância. Em um desses encontros, Valentina conheceu Lírio, um coelho de aparência encantadora, com olhos que reluziam um tom de azul celeste. Lírio, que parecia compreender a essência da menina, tornou-se seu primeiro e mais fiel companheiro. Enquanto caminhava pela floresta, Valentina notou que tudo estava conectado por um aura mágica. Parecia que cada folha, cada gota de orvalho, possuía uma história para contar. Em uma clareira, encontrou uma árvore centenária, cujos galhos pareciam formar uma escadaria natural, convidando-a a subir e ver o mundo de um ângulo diferente. Ao atingir um dos galhos mais altos, Valentina avistou um cenário deslumbrante. Uma imensidão verde com toques de luz dourada, como se o tempo ali seguisse um ritmo encantado e diferente do restante do mundo. Em seu diário, que sempre carregava consigo para registrar suas aventuras, a menina anotou a frase: Como eu descobri a Floresta Encantada em 30 dias. Esse registro, que parecia simples à primeira vista, era um marco de sua jornada, simbolizando a coragem de explorar o desconhecido e a magia de descobrir um lugar onde a realidade e os sonhos se fundiam. Ao se aprofundar na floresta, Valentina começou a enfrentar desafios que testavam sua determinação. Em uma trilha menos explorada, encontrou um rio caudaloso, cujas águas cintilavam com tonalidades que nunca havia visto. Para atravessar, a menina se deparou com uma ponte feita de galhos entrelaçados e flores que pareciam sorrir para ela. Porém, a travessia exigia algo mais do que simples coragem. Era necessário confiar no próprio instinto e na magia que emanava do medalhão. Enquanto caminhava pela ponte, Valentina ouviu vozes cantando uma melodia antiga. Eram os espíritos da floresta, entidades que protegiam aquele mundo encantado. Eles a saudaram com palavras suaves e revelaram que cada ser que cruzava aquelas trilhas tinha um papel especial na manutenção do equilíbrio do ecossistema mágico.
Valentina, você foi escolhida para ser uma mensageira entre os mundos. A ponte entre a inocência humana e o sagrado da natureza. Disseram eles. Essas palavras ressoaram profundamente em seu ser, reafirmando sua missão. Durante uma dessas caminhadas, a menina se deparou com um grupo de seres diminutos chamados Fadas dos Cristais, que brilhavam como pequenas luzes em meio à escuridão da floresta. Elas a conduziram a um lago escondido, cuja água possuía propriedades curativas. Ao se banhar nesse lago, Valentina sentiu uma renovação intensa, como se cada célula de seu corpo se conectasse com a essência mágica do lugar. Com o passar dos dias, a aventura de Valentina tomou contornos épicos, e cada momento se tornava parte indispensável de sua transformação. A frase "Como eu descobri a Floresta Encantada em 30 dias" não era apenas uma anotação em seu diário, mas um lembrete vivo da sua evolução. Cada dia trazia novos aprendizados e desafios que ajudavam a compreender e respeitar os mistérios daquele universo. No 5º dia, aconteceu um evento que marcaria sua jornada. Durante uma tempestade repentina, o céu se enchia de nuvens cinzentas, e relâmpagos riscavam o horizonte. Valentina, sem se abalar, encontrou refúgio em uma caverna luminosa. Lá, descobriu pinturas ancestrais que contavam a história da criação da Floresta Encantada. Entre as pinturas, havia uma figura feminina muito semelhante a ela, com longos cabelos dourados e um olhar repleto de sabedoria. Esse achado fez com que a menina se identificasse ainda mais com os contos antigos e com a lenda da Nova Branca de Neve. O 7º dia trouxe uma surpresa ainda maior. Em uma clareira oculta, ela encontrou um majestoso cervo com chifres que reluziam como se feitos de cristal. O cervo, que parecia um guardião da floresta, comunicou-se com Valentina de maneira silenciosa, através de gestos e olhares. Através daquela conexão, ela percebeu que aprender a interpretar a linguagem da natureza era indispensável para desvendar todos os segredos do lugar. O cervo indicou um caminho que levava a um vale oculto, onde as árvores sussurravam histórias de tempos imemoriais. A cada dia que passava, a menina registrava em seu diário cada descoberta, anotando os detalhes minuciosos que compunham a tapeçaria mágica da floresta. Como eu descobri a Floresta Encantada em 30 dias era a expressão que começava a dominar suas anotações, pois a progressão de sua jornada se espalhava em páginas repletas de ilustrações, desenhos e anotações que pareciam ganhar vida com o toque de sua imaginação. A Floresta Encantada, contudo, não era apenas bela e acolhedora. Ela guardava também segredos e perigos. Em seu 10º dia de exploração, Valentina encontrou uma criatura misteriosa, uma coruja de plumagem prateada que a observava atentamente. Essa coruja, a quem ela chamou de Orfeu, possuía olhos penetrantes que revelavam todo o conhecimento do mundo natural. Orfeu se tornou um mentor para a menina, ensinando-lhe como escutar os sinais da floresta, interpretar os movimentos do vento e até mesmo decifrar o sutil murmúrio das folhas. Cada conselho se transformava em um ensinamento essencial que fortalecia sua conexão com o ambiente mágico. Poucos dias depois, durante uma manhã orvalhada, Valentina encontrou um grupo de criaturas rebeldes que, embora parecessem pequenas e inofensivas, eram os protetores das raízes sagradas da terra. Entre eles, havia pequenos duendes com chapéus pontiagudos, que insistiam em acompanhá-la em sua jornada. Eles a envolveram em histórias de batalhas antigas e alianças místicas, revelando que a floresta era, na verdade, um campo de lutas entre forças da luz e da sombra, um equilíbrio deliberadamente mantido para preservar a harmonia do mundo. No 15º dia, ao cruzar uma ponte natural feita de cipós e cores encantadoras, Valentina ouviu uma melodia que a encheu de esperança e melancolia ao mesmo tempo. A canção parecia contar a história de alguém que, como ela, buscava um significado maior na vida. Alguém que, em meio às adversidades, encontraria forças para transformar o mundo ao seu redor. Essa música ecoou em seu coração, fortalecendo a certeza de que cada obstáculo, cada dúvida, era na verdade uma oportunidade de crescimento. Como toda grande jornada, os dias de encanto também trouxeram momentos de provação. No 20º dia de sua expedição,
Enquanto os ventos começavam a mudar e nuvens carregadas anunciavam uma tempestade iminente, Valentina se viu diante de uma parte sombria da floresta. Essa região, envolta em neblina e silhuetas indistintas, era evitada por muitos habitantes mágicos. Porém, a menina, determinada a cumprir seu destino, entrou de cabeça nesse território, guiada pela luz do medalhão e pela força interior que havia cultivado. Durante sua travessia por esse área de sombras, Valentina sentiu o peso da solidão e os sussurros de tempos esquecidos. A escuridão parecia cobrar dela uma coragem inabalável, testando seu coração e sua determinação. Ela encontrou figuras misteriosas que, à primeira vista, poderiam ser vistas como ameaças. Entretanto, mediante suas palavras suaves e cheias de sabedoria, os espíritos da escuridão revelaram-se ali para mostrar que o equilíbrio entre a luz e a sombra é o que mantém a magia do mundo. Uma voz antiga lhe disse: Valentina, para ser verdadeiramente a nova Branca de Neve, é preciso aceitar que a beleza do mundo reside tanto nos momentos de luz quanto na superação das trevas. Esse ensinamento transformou sua maneira de ver o mundo, integrando a dualidade entre as forças opostas. Ao chegar no 25º dia, Valentina sentiu que a floresta começava a revelar seus últimos segredos mais protegidos. Em um local onde o céu se abria em um esplendor de cores, a menina encontrou um lago espelhado, cuja superfície refletia não apenas as estrelas, mas também os desejos e os medos mais profundos de quem se aproximava. Ao se debruçar sobre aquela água calma, Valentina viu a imagem de uma jovem guerreira, corajosa e decidida, que lembrava muito ela mesma. Ali, no reflexo, a menina percebeu que toda a jornada, com seus desafios e descobertas, havia despertado uma força interior que jamais imaginou possuir. Ela entendeu que o medalhão enfeitiçado não era apenas um objeto, mas a chave para acessar a parte mais pura de seu ser. Esse brilho místico, que agora pulsava em sincronia com seu coração, servia para guiá-la tanto na escuridão quanto na luz. Em seu diário, ela registrou aquele momento com a frase que se tornaria sua marca registrada: Como eu descobri a Floresta Encantada em 30 dias e me encontrei comigo mesma. Essa declaração carregava não só a crônica de aventuras, mas também o reconhecimento de uma transformação interna profunda. No 30º dia, a jornada de Valentina alcançou seu clímax. Ela caminhava por uma trilha dourada, onde as folhas cintilavam como se fossem feitas de puro orvalho, e o ar exalava um perfume delicado de flores raras. Foi nesse cenário que se deparou com o que muitos chamavam de o coração da floresta. Essa clareira mágica era protegida por uma aura etérea, onde cada som era amplificado e cada movimento da natureza contava uma história. Lá, aguardando o ar, estavam os guardiões da floresta, seres antigos que transcenderam o tempo. Entre eles, destacou-se uma figura imponente, uma árvore milenar, cujas raízes pareciam tocar os segredos do universo. A árvore começou a falar com uma voz profunda e suave, revelando a Valentina que a missão diante dela era grande: unir os dois mundos, o da natureza e o dos humanos, ensinando que o respeito pela vida e a harmonia com o ambiente eram presentes a serem preservados para gerações futuras. A partir daquele encontro, Valentina compreendeu que sua jornada não terminava ali. Ela retornaria à sua vila, levando consigo o fardo e, ao mesmo tempo, a bênção de saber viver em equilíbrio com a magia do universo. Seus olhos, outrora cheios apenas de sonhos de contos de fada, agora refletiam o brilho de uma sabedoria adquirida em meio à aventura, aos desafios e aos encontros místicos. Ao revisitar seu diário, a menina reconheceu o quanto haverá se transformado. Cada palavra escrita, cada desenho, cada registro de seus 30 dias na Floresta Encantada, fazia parte do delicado mosaico que compunha o seu novo eu. Valentina sabia que, a partir daquele momento, carregaria em si a essência da floresta, um legado de coragem, amor, respeito e magia. De volta à vila, a história de Valentina se espalhou rapidamente. Os moradores, que antes viam nela apenas a doçura e a inocência de uma criança, passaram a enxergar nela a força de uma verdadeira protetora da natureza.
Inspirados por sua jornada, muitos passaram a valorizar a terra e os recursos naturais que o cercavam, redescobrindo tradições antigas e práticas sustentáveis. Valentina, agora conhecida como a Nova Branca de Neve, organizava encontros e rodas de conversa para compartilhar as lições aprendidas na Floresta Encantada. Com seu medalhão brilhando sempre como lembrete do que havia conquistado, ela contava com detalhes. Como eu descobri a Floresta Encantada em 30 dias. Uma frase que ecoava como um feitiço de sabedoria e de reinvenção pessoal. Cada relato seu era intercalado com histórias de amizade com seres mágicos, dos desafios enfrentados e das maravilhosas descobertas que ajudaram a compreender a verdadeira essência do mundo. Os dias foram se transformando em meses, e a influência de Valentina começou a ir além dos limites da vila. Visitantes de outras regiões vinham ouvir suas histórias, e logo sua jornada tornou-se lenda. Ela inspirava crianças e adultos a olharem para a natureza com novos olhos, a reconhecerem que a verdadeira magia reside na harmonia entre o ser humano e o ambiente natural. Para celebrar essa fusão entre o antigo e o novo, os moradores organizaram uma grande festa na vila. A ocasião foi marcada por danças, músicas e rituais que davam graças à natureza. Naquele dia, Valentina foi coroada como a guardiã da floresta, um título que simbolizava o compromisso dela com a preservação do meio ambiente e com a difusão dos ensinamentos adquiridos em sua inesquecível jornada. Durante a celebração, sob o brilho suave da lua, Valentina subiu ao palco improvisado. Com voz doce e segura, declarou: "Hoje, compartilho com vocês a história de como eu descobri a Floresta Encantada em 30 dias. Essa história não é apenas minha, mas de todos que acreditam na magia que reside em nossos corações e na força que temos quando vivemos em harmonia com a natureza. Que possamos, juntos, construir um mundo onde cada folha, cada gota de água, cada raio de sol, seja uma prova viva da nossa conexão com o universo." As palavras da menina penetraram fundo na alma de cada um presente, semeando a esperança de um futuro onde a preservação ambiental se tornasse o pilar da existência humana. Após a celebração, a vida na vila nunca mais foi a mesma. Inspirados por Valentina, os moradores passaram a cuidar com mais zelo dos recursos naturais e a proteger as áreas selvagens ao redor. A pequena vila transformou-se em um exemplo de sustentabilidade e convívio harmonioso com a natureza, atraindo visitantes e estudiosos de todas as partes do reino. Valentina continuou a registrar suas experiências em um diário que, com o tempo, se transformou em um verdadeiro compêndio de ensinamentos mágicos. Cada página, meticulosamente escrita, trazia não só a história de sua jornada pela Floresta Encantada, mas também lições de coragem, amor e responsabilidade ambiental. Ela entendia que a verdadeira magia não estava apenas nas maravilhas do mundo, mas na capacidade de cada um de nós de transformar o ambiente em que vivemos por meio do respeito e do cuidado. Ao olhar para trás, Valentina via como os 30 dias que passou explorando a Floresta Encantada haviam mudado sua vida para sempre. Ela recordava os primeiros passos dados com tanta ansiedade, os encontros com Lírio, Orfeu e os duendes, e até mesmo os momentos de solidão na escuridão, onde aprendeu a ouvir a voz interior que a guiou. Cada episódio vivenciado representava um pedaço de um quebra-cabeça que, ao ser montado, revelava a imagem de um mundo onde a magia e a realidade coexistiam em perfeita harmonia. Agora, com sua nova identidade consolidada, Valentina não se via mais apenas como uma exploradora ou aventureira. Ela se tornará uma verdadeira mensageira da natureza, a ponte viva entre a humanidade e os fenômenos encantados da floresta. Seu destino estava traçado: usar o conhecimento adquirido em sua jornada para ensinar os outros a respeitar e preservar o que há de mais sagrado na Terra. Mesmo com tanta responsabilidade sobre os ombros, a menina nunca perdeu a essência lúdica e curiosa que sempre a caracterizou. Em suas conversas com outros jovens, ela contava que cada ser, desde menor inseto até a imponente árvore milenar, tinha uma história a ser ouvida. E assim, com um sorriso sempre presente e os olhos brilhando de encantamento, Valentina partia em novas expedições, buscando descobrir outros recantos mágicos do reino.
sempre inspirada pela lembrança daqueles 30 dias inesquecíveis na Floresta Encantada. A história de Valentina foi transmitida de geração em geração, e o diário que ela mantinha se transformou em um símbolo de coragem e descoberta. Muitos passaram a trilhar os mesmos caminhos, na expectativa de encontrar suas próprias verdades e magia. A mensagem que ecoava das palavras da nova Branca de Neve era clara. A verdadeira aventura não está nos contos de fadas fantasiosos, mas nas experiências reais que nos transformam e nos ensinam o valor da natureza, da amizade e do amor. E assim, a jornada de Valentina, a nova Branca de Neve, se perpetuou no tempo como um exemplo vivo de como a pureza de um coração aventureiro pode transformar o mundo ao seu redor. Como eu descobri a Floresta Encantada em 30 dias não era apenas o título de sua história, mas a síntese de uma experiência que ultrapassou o tempo e elevou a esperança de um futuro onde o ser humano e a natureza caminhariam juntos em harmonia. Valentina nos ensinou que, independentemente da idade, todos nós temos a capacidade de buscar o desconhecido, de transformar desafios em oportunidades e de encontrar, em meio à vastidão do mundo, aquele recanto de paz e magia que reside dentro de nós. Sua jornada é um lembrete eterno de que o verdadeiro poder está na capacidade de se reinventar e de aceitar a grandiosidade da vida, mesmo que isso signifique enfrentar os medos mais profundos e abraçar a escuridão para, enfim, contemplar a luz que sempre brilhou em nosso interior. Ao final de sua aventura, a pequena vila transformada por sua influência tornou a preservação da natureza uma prioridade, e a lenda de Valentina passou a ecoar nas florestas, nos rios e nos corações de todos que acreditavam na magia da vida. Assim, a história de uma menina de 10 anos que se aventurou em uma floresta encantada se transformou em um legado inspirador, um chamado para que cada um de nós encontre a coragem de explorar o desconhecido e se conectar com a essência eterna da Terra.